No ano de 1984, Ayrton Senna testou 12 carros nacionais para a revista Quatro Rodas. Acontece que esse não foi o primeiro teste realizado, esse tipo de teste já aconteceu antes. Hoje eu vou mostrar para você o teste realizado em 1975 pelo piloto Emerson Fittipaldi. Olá amigos do canal PL, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal se não for inscrito e já dê o joinha agora, porque se você deixar pro final eu sei que você vai acabar esquecendo. Apesar de existirem outras revistas como Motor 3, Auto Sport, nas décadas de 70 e 80, a revista Quatro Rodas, sem dúvida, foi a grande referência automobilística, a grande referência na imprensa automobilística, tanto é que está aí até hoje, é um órgão aí muito respeitado no meio, a revista Quatro Rodas. E hoje eu trago para você um teste feito pela revista com o piloto Emerson Fittipaldi no ano de 1975, onde foram avaliados por ele 10 automóveis da indústria nacional, automóveis de categorias variadas. O que será que ele achou de cada um deles? Como eu disse, para esse teste 10 carros nacionais foram selecionados. Eram eles um Chevette, Belina, Brasília, Dodge 1800, Alfa Romeo 2300, Caravan, Puma GTB, Maverick GT e Charger RT. O teste foi realizado no Autódromo de Interlagos e publicado na edição de março de 1975 da revista Quatro Rodas. O primeiro modelo a ser guiado por Fittipaldi foi o Chevette. Os pontos positivos ressaltados por ele foram a eficiência dos freios dianteiros a disco. Também elogiou o quadro de instrumentos e acabamento interno, pois a unidade oferecida possuía vários opcionais, como console central e relógio de horas. Fittipaldi classificou como ótimo a estabilidade e os instrumentos do Chevette. Os pontos negativos citados por ele foram a suspensão, a qual achou muito dura, e o alto nível de ruído em altas velocidades, criticando o isolamento acústico do carro. No geral, ele achou o carro moderno, de estilo agradável. O motor de 1.400 cilindradas apresenta um bom desempenho, bom espaço interno e o considerou também um dos melhores carros em sua categoria. Saindo do Chevette, Fittipaldi subiu a bordo da Belina, a perua do Corcel, e de cara já criticou o seu estilo, dizendo que já estava ultrapassado e que o seu sistema de tração dianteira herdado do Renault 12 lá dos anos 60 também já estava obsoleto em relação aos carros mais modernos. De todos os pontos avaliados, o único classificado como ótimo por Fittipaldi foi o porta-malas, com grande capacidade de carga. Elogiou o câmbio, que possuía bons engates, porém criticou o motor 1.4, o qual achou muito fraco para o peso do carro. Achou crítico também a estabilidade da Belina, que se inclinava demais nas curvas, e o alto nível de ruído interno em altas velocidades. Classificou como confortáveis os bancos e acabamento interno, e também elogiou os pedais macios e precisos. O terceiro a ser testado foi o Passat L, versão de entrada. Nas palavras de Emerson, dos carros médios nacionais, o Passat é um dos mais modernos e igual aos europeus. O estilo moderno permite boa visibilidade, os instrumentos estão bem localizados no painel e o volante é ótimo, bem leve. Outras qualidades do Passat estão nos freios, que não desequilibram o carro, e no bom desempenho do motor de 1.500 cilindradas. Realmente eu acho que o Passat foi um dos carros mais elogiados por Fittipaldi no teste. Recebeu só notas boas ou ótimas, nenhuma nota regular ou ruim. Ele enfatizou bem a evolução do Passat em relação aos modelos nacionais que a Volkswagen já produzia da linha refrigerada a ar, e a grande diferença do Passat em relação aos outros. Realmente era um carro bem mais moderno. Agora chegou a vez da Brasília. Vamos ver o que o Emerson achou do carro da Volkswagen. Ele disse que, embora ela fosse mais curta do que um Fusca, era mais larga, tendo mais espaço interno e mais visibilidade. Um carro de desenho moderno, porém, como o motor era o mesmo refrigerado a ar, criticou o desempenho e também a suspensão traseira antiga, que já não era mais usada na Europa. O que o Emerson estava dizendo aí é que na Europa os modelos refrigerados a ar já usavam a suspensão McPherson,
Verso, uma suspensão mais moderna, que só chegou por aqui em 1978 na variante 2. Esse sistema que a Brasília usava, bem igual ao do Fusca, era realmente já atrasado para a época. Fittipaldi classificou como regular a estabilidade, os instrumentos, desempenho, suspensão, motor, posição do motorista e nível de ruído. O nível de ruído já era de se esperar, porém os únicos pontos relatados como ótimo foi o estilo e, curiosamente, o porta-malas, que muita gente critica que é pequeno. Brasília tem um bom espaço para passageiro, mas para carga tem pouco espaço. Mas o Fittipaldi classificou a capacidade de carga da Brasília como ótimo. O próximo da lista foi o Dodge 1800. Vocês lembram, lançado em 1973, ele foi lançado meio às pressas ali por causa de outros lançamentos que também estavam ocorrendo, como a própria Brasília e Chevette, e a Chrysler lançou o carro com alguns problemas crônicos que foram sendo corrigidos ao longo do tempo. Eu já disse isso e a prova é o comentário que o próprio Emerson fez a respeito disso na época. O Dodge 1800 é um carro que já superou seus problemas iniciais de produção e agora, contrariando a imagem de que quebra muito, tornou-se muito bom. As principais qualidades que encontrei no carro são a boa estabilidade, linhas agradáveis, equilíbrio nas freadas, suspensão macia, bom espaço interno e no porta-malas. Apesar disso, ele criticou o desempenho, que olha só, motor de 1800 cilindradas, motor 1.8, uma cilindrada maior se compararmos com 1.4 da Belina, do Chevette, mas o Fittipaldi achou que o desempenho do carro deixou a desejar. Não levou nenhum ótimo, olha só, nenhum ótimo, tudo de bom para baixo. Vários itens classificados como regular, como por exemplo, os instrumentos, desempenho, transmissão e câmbio, o motor, nível de ruído e acabamento. Olha só, o Dodginho realmente não escapou das críticas aí do Fittipaldi. Basicamente nós observamos que o nível de ruído era um problema na maioria dos carros nacionais nessa época, devido também ao câmbio de 4 marchas na rodovia em alta rotação. O barulho do motor acabava ficando mais evidente. Agora chegou a vez do Alfa Romeo 2300 e aqui tem uma coisa interessante para a gente pontuar. O Alfa Romeo 2300 é o melhor carro nacional em matéria de segurança. Tem freios a discos, servo assistido nas 4 rodas, cintos de segurança de 3 pontos para os bancos dianteiros, pneus radiais e travas para evitar que as portas traseiras sejam abertas por dentro. Apesar disso, apesar de ser um carro relativamente moderno, o motor era um pouco já antigo, projeto defasado. Isso daí realmente foi criticado por ele, classificando como ótimo a estabilidade, instrumentos, freios, transmissão e câmbio, porta-malas, como bom estilo, direção, posição do motorista, conforto e acabamento. O que me chamou a atenção é que nesse teste, pelo menos até agora, lá pra frente vai ter mais, até agora ele é o primeiro a receber um ruim, uma nota ruim. Sabe o que ele pontuou como ruim? O nível de ruído do carro, como ele diz aí, ó, a vedação do motor não é boa, o barulho interno é tão grande que não se pode conversar. Quer dizer, o barulho era tanto, que coisa, hein? Um carro de luxo aí, aparentemente bem moderno para a época, frente a outros modelos, mas o Emerson diz que o nível de ruído realmente era muito grande dentro da cabine. Não temos Opala nessa lista, curioso, mas temos a Perua, que inclusive foi lançada em 1975, talvez por isso ela está aqui. Emerson disse inicialmente, a Perua Caravan com as mesmas linhas do novo Opala tende a sair de traseira, talvez um problema de aerodinâmica, mas que o motorista pode corrigir com facilidade. Os freios também são seguros, param o carro sem vibrações, o desempenho e espaço para bagagem são ótimos, a suspensão um pouco dura, não prejudica o conforto e deve melhorar com a perua carregada. Como ótimo, o Fittipaldi avaliou os freios, o desempenho, motor, porta-malas. Como bom, estabilidade, estilo, instrumentos, direção, transmissão, suspensão, nível de ruído, posição do motorista, conforto e acabamento. Nenhuma nota regular ou ruim para a Station Wagon do Opala, que era um lançamento, com já a nova frente do Opala, que foi reestilizado para 1975. Chegamos agora ao único carro de fibra aqui desse teste, o Puma GTB,
um grande clássico nacional fabricado pela Puma. Vamos ver o que Emerson achou desse veículo que usava a mecânica 6 cilindros do Opala. Com a mesma mecânica do Opala, o Puma GTB é um carro esportivo feito de maneira quase artesanal, em pequenas quantidades. Para comparar-se aos europeus, será precisa alguma mudança. A direção ficaria mais leve se fosse hidráulica e uma suspensão mais dura poderia eliminar a inclinação excessiva nas curvas. Mas o GTB é bonito, com freios eficientes, todos os instrumentos de um esportivo e, para a sua categoria, tem conforto. Vamos ver as notas. Fittipaldi classificou como ótimo apenas o motor, que era o motor do Opala, né? E o nível de ruído. Isso aí eu falo porque a fibra realmente ela tem um poder de fono absorvente melhor do que a lata. Então talvez por isso não se ouvisse tanto o motor lá fora. E a mecânica era a mecânica Chevrolet. Como bom, o estilo, instrumentos, freios, desempenho, transmissão e câmbio, porta-malas, posição do motorista e o conforto. Como regular, estabilidade, direção, suspensão e acabamento. Para um fora de série, as notas foram boas, melhores do que muitos carros de empresas maiores. Chegamos agora a um automóvel endeusado por tantos, um clássico nacional, Ford Maverick GT. Tem até vídeo do próprio Fittipaldi dirigindo um carro desse. Vamos ver então o que ele diz. Tem notas surpreendentes aqui. Vamos lá. As linhas do Maverick GT são esportivas, bonitas e modernas. E seu motor potente e silencioso de 8 cilindros lhe dá um bom desempenho. Mas tem uma série de problemas que devem ser corrigidos para tornar o melhor. É preciso girar muito a direção pesada e desmultiplicada para que o carro vire pouco. Nas curvas ele sai demais de traseira e os freios travam as rodas e desequilibram o carro quando usados em emergências. Vamos ver as notas. A única nota ótima que o Ford Maverick GT ganhou foi o motor. Nas palavras de Emerson, é o melhor do carro. Como bom, estilo, desempenho, suspensão, nível de ruído. Olha aí, ó, a 150 por hora com os vidros fechados, quase não se ouve o barulho. E o conforto também classificado como bom. Como regular, estabilidade, instrumentos, transmissão e câmbio, porta-malas, posição do motorista e acabamento. Como ruim, agora vem direção muito pesada, tornando o carro difícil de guiar, e os freios considerados insuficientes para o desempenho do carro. Apesar de ter dirigido o carro anos antes no lançamento, Emerson não poupou ao apontar realmente os pontos negativos do Ford Maverick GT. Vamos agora para um automóvel equivalente, né, com motor 8 cilindros. O próximo a ser avaliado foi o Dodge Charger RT. É um dos carros mais velozes do Brasil. As linhas são sóbrias, mas esportivas, e não é grande demais. Apesar do tamanho e do peso, tem boa estabilidade. Seu desempenho com o potente motor V8 é um dos melhores entre os carros nacionais. Como ótimo, o Fittipaldi classificou o desempenho, motor e posição do motorista. Como bom, estabilidade, estilo, direção, freios, transmissão e câmbio, suspensão, porta-malas, nível de ruído, conforto e acabamento. A única nota regular dada por ele ao Charger RT foi para os instrumentos. Emerson disse que a distribuição dos mesmos não era das melhores, porque o motorista, ao ler rápido, pode se confundir. Nenhuma nota ruim Dodge Charger recebeu nesse teste. É bom lembrar também que não dá muito para comparar carro com carro, porque aqui nós temos carros populares, carros mais de luxo e carros esportivos, categorias diferentes, avaliadas ali com os mesmos pontos que nós mostramos para vocês. Legal a gente ver quais eram as opções de veículos nacionais em 1975. Esse teste foi realizado pela revista Quatro Rodas e foi publicado, como eu disse, na edição de março de 1975 com o piloto Emerson Fittipaldi. Você gostou desse vídeo? Se inscreva no canal e eu espero você no próximo aqui no canal PL. Um grande abraço a todos vocês e até lá!